Bom, vamos falar agora neste vídeo aqui sobre as inundações que acontecem nesse Brasil afora e principalmente nas áreas mais adensadas, que são as grandes capitais como Rio, São Paulo, Bahia, Pernambuco. Infelizmente, é tudo fruto de uma má política, de uma corrupção nos órgãos públicos que permitem que isso aconteça. Não é sério, mas como que você vai me falar que o órgão público é responsável pela inundação? Calma aí, já vou te explicar. Primeiro, existem leis, tanto na área rural como na área urbana, que protegem as APPs, são áreas de preservação permanente. Então, a área de floresta, é proibida a utilização com qualquer finalidade que seja. As áreas de brejo, áreas úmidas, que muitas vezes o terreno é até turfoso, porque é uma esponja, ele absorve aquela água que vem através da chuva e aos poucos vai liberando para que ela se infiltrando vá até o lençol freático. Mas, infelizmente, com o progresso, e eu volto a falar que o progresso é caríssimo, tem um preço altíssimo, com o progresso começa então a expansão das cidades, mais gente vindo morar na cidade porque tem mais possibilidade de emprego e tal, e aí não tem lugar. Eu fico pé da vida quando eu vejo às vezes área de engorda. Para quem não sabe o que é área de engorda, é aquele negócio, acabou que tem um dinheiro, está lá à toa, sem saber o que fazer dele, e vai lá e compra um terreno bem localizado, muitas das vezes em áreas centrais das cidades, e deixa lá para valorizar. Um dia, quando ele precisar de dinheiro, ele vende. E aí, até às vezes acontece alguma invasão. Infelizmente, tem pessoas que não têm condições, e eu volto a falar, o problema todo é a baixa remuneração do brasileiro, e já dei a sugestão aqui de como melhorar isso, é através de pegar metade dos encargos sociais e colocá-los no salário, pronto, resolve. O patrão não vai ter um tostão a mais de despesa, é o que ele já paga. Só que a destinação, em vez de ir para os ladrões, em vez de ir para o tesouro, onde depois os ladrões vão pegar, ele vai para o trabalhador. Isso aí seria um fantástico, um empurrão que nunca se imaginou. E aí, essas áreas, ao invés do governo, ou municipal, ou estadual, ou até mesmo federal, que tem o poder de fazer a desapropriação com interesse social, isso está previsto na Constituição. O poder público pode fazer a desapropriação. Tem só um probleminha. Antigamente, o poder público falava assim, o terreno vale 100 milhões. Não, vale 10. Depositava os 10 e já recebia, já era emitida a posse. Agora não. A lei moderna, se quiser desapropriar, tem que ser pagamento à vista. E o que vale? Porque o cara vai para a justiça e enquanto a justiça não decidir, a posse continua com o legítimo proprietário. Mas, claro que tem dinheiro para isso, tranquilo, é só diminuir a roubalheira. Gente, olha o número de funcionários que tem, por exemplo, dos governos estaduais, dos governos municipais, são 10 vezes acima do que precisa. E todos recebendo salários fantásticos para trabalhar para a reeleição dos vagabundos que lá estão. Porque, infelizmente, deputado e senador, deputado federal, vereador, se elege em 1000 anos. Não tem nenhuma proibição. Então, se os governos desapropriassem essas áreas, que são áreas boas, que o cara comprou, que investiu para ganhar dinheiro na frente, ele não compra porcaria, é área boa, é uma área com bom subsolo, área bem localizada, não é passível de enchente nem nada tal.
mas não pode. Aí às vezes acontece a invasão e o governador ou o prefeito, que são o chefe, o governador é chefe da polícia. Ele é o chefe supremo, tanto da polícia militar como da polícia civil. Ele manda. Por isso é que eu falo, Paulo Guedes, para com essa história de fazer a interiorização do Lava Jato. Como é que polícia militar e polícia civil vão fiscalizar ou investigar prefeito, que é o chefe deles? Pô, pensa bem, Paulo Guedes. Mas aí, a prefeitura, o Estado, ou até minha federação, poderia desapropriar a área e construir ali um belo de um programa de moradia popular com casas boas, até com o programa que eu falei, que já teve isso. Eu lembro que na cidade vizinha de Sacramento tem um conjunto habitacional lá que é maravilhoso. O governo deu o material, a prefeitura deu a área, a prefeitura não, é o povo, o dinheiro da prefeitura é dinheiro do povo, pô. Se o povo não pagar imposto, não trabalhar e tal, não tem dinheiro na prefeitura. Então, mas mesmo assim, vamos dizer, a prefeitura deu a área, ou comprou, e o governo federal deu todo o material de construção, desde da areia, cimento, brita, até a pintura, material elétrico, tudo. E o futuro morador, ou ele ia lá para construir, ou contratava alguém. A mão de obra só que era do cidadão. Mas tinha já plantas tal, para não ficar zona. Era tudo mais ou menos semelhantes às casas. Diferença de cor, tal, uma coisa assim, na pintura. E como o governo não faz isso, o que acontece? As empresas que simplesmente querem o lucro acabam pegando áreas de preservação permanente. Sérgio, mas você falou que não pode. Mas hoje qualquer fiscalzinho de merda, seja de prefeitura do que é, se você molhar a mão, ele assina até o atestado de óbito dele. E aí a empresa vem, drena a área, constrói casa ali em cima, num terreno perigosíssimo e tal, e que é facilmente inundável pela sua localização, e as casas ainda são vendidas com financiamento da Caixa Econômica Federal. Mas, gente, eu acho que tinha que ser que nem era antigamente. Antigamente não tinha isso, não. Antigamente o cara queria construir um conjunto habitacional e tinha que ter dinheiro, tinha que ter grampo. Ele construía e depois ganhava quando vendesse. Ou à vista, ou parceladamente, sei lá. Antigamente era sério, a coisa era séria. O cara era... Hoje qualquer empresáriozinho de merda, se chegar e molhar a mão do diretor regional ou do gerente da Caixa lá, ele consegue financiamento tranquilo. E aí ele vai construir um monte de porcaria. Ele vai receber de qualquer jeito, porque a Caixa já fechou negócio com ele, e depois transfere o ônus todo para o futuro morador. E aí o cara vai morar numa região, numa área, a área que foi aprovada pela prefeitura, a construção. E aí, quando tem as primeiras chuvas, ou em quase todas as chuvas, as casas são inundadas. Outro problema, o asfaltamento. Antigamente não tinha tanto problema, porque dava tempo da água da chuva ir infiltrando aos poucos, tal, até chegar nos pontos mais baixos. Hoje não tem jeito, hoje é tudo asfaltado. Toda a água que cai da chuva vai direto, lá é um rio, tem ruas que são verdadeiros rios, para chegar e jogar tudo, despejar tudo na área mais baixa. E aí acontece o que você vê diariamente, e que aquele péssimo apresentador, que eu espero que nunca receba voto nem para vereador do tal de Datena, 6 meses do ano, os programas dele é só enchente, não dá nem trabalho. É só mostrando enchente e criticando, porque não fez isso, não fez aquilo. É só isso. E ainda quer ser prefeito. Não é possível que esse povo de São Paulo seja tão idiota de votar num cara desse. Mas, voltando ao assunto. Então, gente, as inundações, infelizmente, são provocadas, e aí eu volto mais lá, pela corrupção, gente.
Alguém ganhou dinheiro para aprovar a instalação daquele conjunto habitacional naquele lugar ali, ué. Não tem jeito, porque sem o alvará da prefeitura, o cara não pode vender. Não pode vender um lote, não pode vender uma casa. Não pode... Então, o fiscal da prefeitura, que deveria impedir, não. Aqui na minha cidade de Uberaba, tem umas construções na beira lá do rio, em área de preservação, mas o dono da empresa era deputado federal, não vou dizer o partido para não identificar, e o irmão dele construíram e não aconteceu nada. Isso é Brasil inteiro, gente. Então, se não acabar a podridão, e eu estou falando dos grandão, porque infelizmente no Brasil continua sendo punido só o bagrinho. Acabou, quem assaltou um posto de gasolina tirou 50 mil reais, a padaria tirou 20, o outro assaltou a farmácia tirou 30. Ah, esses vão presos. E esse aí tá ferrado. Mas o que usa como arma a caneta, que nem eu estou falando desse caso aí, da fiscalização que aprova a instalação de conjunto habitacional em área de brejo, área de APP, que é proibido por lei. O cara não deveria nem ser multado, tinha que ser preso. O que acontece com ele? Nada. Nada. Então, gente, tem que mudar muita coisa. Mas eu volto a falar. O presidente Bolsonaro só terá condições de fazer o que nós queremos se nós ficarmos ao seu lado e o ajudarmos constantemente. Nós temos que participar. E desculpem se eu sou chato, mas vou lembrar, esse ano é eleição de prefeito e vereador. São políticos que futuramente, se eleitos, vão tentar Câmara dos Assembleias Legislativas Estaduais, Câmara dos Deputados Federais, senadores. Você tem que impedir ele agora, tirar esses bandidos agora. Não vote em advogado. Vocês estão vendo aí o que os advogados estão... As leis que estão criando, gente, absurdos. Em vermelho, agora nós estamos vivendo a ditadura do jurídico. Então não vote em advogado e nem em médico. São as duas classes que mais te prejudicam. Eles criam tantas leis que favorecem ele que hoje, se brincar, você não pode nem cagar sem antes ter a aprovação do advogado, sem consultar o advogado. E isso precisa ser mudado. E nós vamos, com certeza, mudar isso. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.